paz, igreja. Excelente noite. Pai, quão grande é, Senhor, quão grande é Jesus. Obrigado, obrigado por teu amor. Obrigado por tua proteção, Senhor. Pelo teu poder em que nós opera. Nós sabemos, Senhor Jesus, que nenhuma palavra que sai da nossa boca voltará vazia. Em teu nome, Jesus, nós declaramos sobre as vidas que estão nos assistindo nesse momento a tua unção, a unção de ousadia, a cura sendo manifesta nesse momento. Que não seja apenas notas e canções, mas, Pai, em nome de Jesus, onde houver tristeza, haja abundância de alegria. Em teu nome, Jesus, nós te louvamos. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus, quão grande é, quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus, com esplendor o Rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus, por gerações Ele é. O tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se tornam em um, Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é
amor, quão grande é o teu agir, Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos, Senhor, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor, grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória,
este nome é, oh, quão lindo este nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo este nome é, maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo este nome é, nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é, nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é, nome de Jesus. Aí onde você está, adore-o. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vive está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinar. Teu reino, Senhor, tua glória, Pai, do nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, maior que tudo Ele é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Aleluia, glória a ti, Pai. Nós te exaltamos, Senhor. Nós engrandecemos o teu nome. Todo louvor, toda honra, toda glória a ti, Pai. Ô Senhor, nós reconhecemos a tua bondade, a tua fidelidade. Reconhecemos o teu senhorio em nossa vida. Ô Pai, como é maravilhoso te adorar, te exaltar, te engrandecer. Como é maravilhoso, Senhor, nós podermos sermos encontrados debaixo das tuas asas, protegidos, guardados. Oh Pai, como é maravilhoso podermos confiar em Ti, confiarmos no Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E este Deus também como nosso Pai. Oh Senhor, como é bom, como é maravilhoso te adorar, te exaltar.
engrandecer o teu nome. Obrigado, Pai, obrigado, Senhor. Nós te exaltamos, Pai. Ô Senhor, como é bom, como é bom. Quanta gratidão, Pai, vem ao nosso coração. Quando nós olhamos quem éramos e quem o Senhor nos tornou. Quando nós olhamos, Senhor, qual era o destino que estávamos tomando, mas qual foi o destino que o Senhor traçou para nós, e nós decidimos escolher a melhor parte. Oh Pai, obrigado. Nós te louvamos, te exaltamos e engrandecemos o teu nome, engrandecemos a tua palavra, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém, aleluia, glória a Deus. Como é maravilhoso, querido, como é maravilhoso, como é bom estarmos dessa forma, rendidos ao Senhor, o exaltando, engrandecendo o seu nome. Como é bom podermos nos expor à sua palavra. Como é maravilhoso sabermos que o Espírito Santo, o Espírito de Deus habita em nós. Nossa, meu Deus, como isso é bom, querido. Como isso é maravilhoso, como é maravilhoso podermos levantar pela manhã, sabe, querido, crendo, sabendo que Deus tem um dia maravilhoso para nós, sabendo que não nos levantamos sós, sabendo que quando levantamos, Deus está levantando conosco, que Deus está à nossa frente, que a sua palavra está iluminando o nosso caminho. Que coisa maravilhosa, Pai, que coisa maravilhosa, glória a Deus. Sabe, querido, sabe, você que está assistindo, deixa eu te dizer, não fique temeroso, não tema pelo dia de amanhã, não tema. Deus não te deu espírito de medo, espírito de covardia, mas deu sim o espírito de ousadia, o espírito de intrepidez, o espírito do amor, o amor dele derramado em nosso coração e o espírito de equilíbrio, sabe, de ousadia, de amor e de moderação. Este é o Espírito de Deus que habita em você. Então não temas. Sabe, 1000 podem cair de um lado, 10.000 do outro, mas você não será atingido, porque o Senhor é com você. Você tem que declarar isso, querido, você tem que crer nisso. Você precisa falar, você precisa acreditar, você precisa meditar sobre isso. Você precisa fazer com que esta palavra ela esteja, sabe, querido, tão inserida em você, onde ela e você se tornem um. Aleluia. E aí você vai andar cheio de fé, cheio de ousadia, crendo sempre naquilo que Deus falou ao teu respeito. Aleluia. Oh Pai, obrigado, obrigado. Obrigado, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Aleluia, muito obrigado, louvor. Aleluia, como é maravilhoso, querido, estarmos cheios dessa presença. Sabe, estarmos cheios do poder de Deus, do Espírito de Deus. Como é maravilhoso podermos nos alimentar com a palavra de Deus. Sabe, eu quero falar com você a respeito do que aconteceu quando você nasceu de novo, quando você entregou sua vida ao Senhor, quando você decidiu, quando você compreendeu que precisava se arrepender da vida que levava, quando você compreendeu que precisava ter um arrependimento sincero, para que assim pudesse desfrutar da vida eterna, confessando o Senhor Jesus, fazendo o Senhor Jesus único, suficiente e exclusivo, Salvador da tua vida. Sabe, porque muitas vezes parece, querido, que aceitamos a Jesus, que nascemos de novo, mas parece que a vida que esta palavra ela nos proporciona, parece que é apenas uma história. Parece apenas que é algo, um livro comum. Deixa eu te dizer, para nós que cremos, a palavra de Deus, ela não é um livro comum. Para nós que cremos, a palavra de Deus é o poder de Deus sendo manifesto em nossa vida. É assim que nós cremos.
Então, quando nós nascemos de novo, querido, algo sobrenatural aconteceu para também impactar o natural. Então, algo aconteceu e mudanças tendem a acontecer na nossa vida. A Bíblia fala no Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 12, que a todos quanto receberam, foi-lhes dado o poder de se tornarem filhos de Deus. Eu gosto muito desta versão que diz, foi-lhes dado o poder de se tornarem, porque se eu me torno, logo eu não era. Se eu me torno advogado, logo eu não era advogado. Se eu me torno médico, logo eu não era médico. Se eu me torno filho de Deus, logo eu não era filho. Eu era criatura, mas ainda não era filho. Mensagens como essa, querida, elas tendem a confrontar, a trazer um certo confronto. Mas são mensagens como essa que elas podem te libertar. Mas libertar? Como libertar? Libertar do engano, libertar do pecado, libertar do inferno. Porque são palavras como essa que nos trazem confronto. Quantas vezes, querido, palavras como essa vinham ao meu encontro e eu dizia, não é bem assim. E eu acreditava que talvez pelas minhas obras eu pudesse assim ser salvo. E eu pegava e eu dizia, não foi uma vez ou outra que eu falei isso, eu dizia, olha, eu trabalho, não roubo, tenho o meu dinheiro, sou uma pessoa honesta, não mato. E aí eu me via, entre aspas, como uma pessoa que pela autossuficiência poderia assim herdar o reino dos céus. Até que um dia, oh glória, até que um dia, querido, me foi apresentado o que de fato é a salvação. Até que um dia me veio a compreensão que não importava o quanto eu pudesse fazer coisas boas, não era assim que eu iria conseguir estar salvo. E no dia que veio essa revelação, imediatamente eu decidi entregar minha vida a Jesus. Porque eu entendi que não era por conta do que eu fazia. Porque a justiça não era própria, mas era a justiça de Jesus em mim. Era o preço que foi pago em Jesus ao meu favor. Era a dívida sendo paga por alguém para que eu fosse livre. Não era a dívida que eu pudesse pagar, era a dívida que eu não poderia pagar. Então a Bíblia fala no Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 12, que a todos quanto receberam foi-lhes dado poder, autoridade e domínio, para se tornarem filhos de Deus. Então logo eu me tornei filho de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 9, diz que com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para salvação. E por que eu estou iniciando hoje, querido, já te dando estes versículos, já te mostrando o que a palavra diz? Porque deixa eu te dizer, é necessário nascer de novo. O novo nascimento, ele é o princípio, ele é o início de uma nova vida. O novo nascimento, ele é de fundamental importância. Sabe, queridos, eu estava vendo um estudo e fiquei impactado quando em algumas igrejas, algumas denominações, por incrível que pareça, pessoas não tinham nascido de novo, entre elas líderes. Deixa eu te dizer, é necessário nascer de novo. Quem falou isso foi quem? Jesus.
Evangelho de João, no capítulo 3. Evangelho de João, capítulo 3, Jesus conversando com Nicodemos, ele disse: olha, é necessário nascer de novo. Vamos abrir lá, João capítulo 3. Vou encontrar o versículo e te falo. João capítulo 3, versículo 3. Olha só, na verdade te digo, Jesus está corroborando, confirmando, afirmando por duas vezes, dizendo: olha, é verdade, e em verdade eu te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então o novo nascimento, ele é fundamental, ele é essencial para a vida cristã. Eu vou até reformular, ele é essencial para a tua nova vida, para a tua nova identidade. Você, quando nasce de novo, querido, você agora está se identificando em Cristo e com Cristo. Então você nasceu de novo, e onde eu nasço de novo? Eu nasço de novo no Espírito. Espiritualmente eu estava morto, espiritualmente eu estava aquém, separado de Deus. A importância do novo nascimento, só para você ter ideia, talvez eu nem abra estes textos, mas eu te convido a você ler na sua casa e meditar em Atos no capítulo 10. Você vai ver a história de Cornélio, um homem que orava, as suas orações subiam a Deus. Um homem que dava esmolas e também subia a Deus. Só, querido, que esse homem, um dia orando, tem uma visão, aparece um anjo e diz: olha, é necessário, Cornélio, você mandar chamar a Pedro. Por que, querido, aquele homem? Deixa eu te fazer uma pergunta. As orações dele, a Bíblia diz que eram ouvidas, sim ou não? Sim. A Bíblia diz, e a Bíblia afirma que eram ouvidas. A Bíblia diz que eles davam esmolas, e a intenção era tão correta, que Deus via isso com bons olhos. Agora eu te pergunto, se Deus já ouvia a oração dele, se as esmolas que ele dava, as suas obras, também Deus se agradava, por qual motivo teria que chamar a Pedro? E a Bíblia diz que também onde Pedro estava orando, também aparece o Senhor a ele tem uma visão, não é assim? E depois aqueles homens chegam, ele entende que tem que ir, e vai até a casa de Cornélio. Por que Pedro foi à casa de Cornélio? Simples de entender. Porque mesmo ele com boas obras, mesmo ele até tendo as suas orações ouvidas, ainda não havia nascido de novo. Então o novo nascimento, ele é tão importante ao ponto de Deus enviar anjo, dar visão para que uma família seja salva. Então o novo nascimento, querido, é necessário, é fundamental. Agora, depois que eu nasço de novo, e aí vem a pergunta: e como eu nasço de novo? Em Atos, no capítulo 4, no versículo 12, diz que a nenhum outro nome foi dado aos homens pelo qual possamos ser salvos, a não ser Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então a salvação está em Cristo. O novo nascimento está em eu reconhecer Cristo, em eu reconhecer que Ele foi enviado como Filho de Deus, que esteve em nosso meio como homem, que foi morto e ressuscitado ao terceiro dia, para me salvar. E eu creio com todas as minhas forças, com todo o meu ser, eu creio com o meu coração nisso, e quando eu creio nisso, eu o confesso com a minha boca, e digo: o Senhor Jesus é o meu
Salvador. E agora eu me torno filho de Deus. E aí, querido, você deixa de ser criatura e passa a ser filho. E agora, como filho, muda. Eu vou dar um exemplo. Vez ou outra nós vemos acontecendo adoções. Não vou citar o nome, mas teve um casal muito famoso, que adotaram algumas crianças. E eles foram buscar essas crianças numa região pobre, se eu não me engano, da África. E eles foram lá, pegaram aquelas crianças, adotaram, trouxeram e elas passaram a viver com eles. Na mansão que eles moravam, no condomínio que eles moravam, comendo o que eles comiam, usufruindo de tudo aquilo que eles tinham conquistado. Isso quer te dizer alguma coisa? Se naturalmente, querido, quando alguém é adotado e sai de uma região de pobreza e vem para uma região de prosperidade, o que você acha que aconteceu com você quando você também nasceu de novo? Você se tornou filho. Sabe aquelas crianças, querida, elas agora estavam tomando banho de piscina, fazendo lanche, tendo suas refeições diárias supridas, sem falta, porque elas foram simplesmente amadas, elas foram adquiridas. E a Bíblia diz que o Senhor nos comprou por um alto preço. Deixa eu te fazer uma pergunta. O Deus que nós temos, Ele é bom ou é ruim? Ele é um Deus bom. A Bíblia diz que Ele se alegra com a prosperidade dos seus filhos, dos seus santos. Jesus disse: vós, sendo maus, sabe dar boas coisas aos vossos filhos. Então eu, como filho de Deus, querido, agora a situação mudou, porque espiritualmente eu nasci de novo. E por conta de eu ter nascido de novo, por conta de eu agora não estar mais nesta região que a Bíblia chama de império das trevas, mas fomos transportados para o reino do Filho do seu amor. Agora, querido, o que é dele me pertence. Fazendo a analogia, aquelas crianças que foram adotadas, agora elas estão em um lar, que para elas pegarem a maçã que está lá em cima da mesa, elas não precisam mais pedir. Que quando elas sentem fome, elas agora simplesmente têm aonde conseguir. Do mesmo jeito é quando nós nascemos de novo. Você nasceu de novo, deixa eu te dizer, não foi apenas para frequentar uma igreja. Você nasceu de novo, não foi apenas para fazer parte de uma denominação. Você nasceu de novo, não foi apenas, querido, para ter a Bíblia debaixo do braço. Não. Você nasceu de novo para viver o melhor de Deus. Você nasceu de novo para que o teu nome fosse escrito no livro da vida. Você nasceu de novo porque agora, querido, depois que você nasceu, a tua identidade agora tem o sobrenome divino. A Bíblia diz que Ele nos comprou por um alto preço. A Bíblia diz que nós somos propriedade exclusiva de Deus. Agora a questão é, aí tem uma pergunta que você precisa refletir sobre ela. Como você se vê? Você se vê de fato como filho? Ou você se vê como uma pessoa que não é merecedor de usufruir daquilo que o teu pai tem? Ou você é uma pessoa que acredita que não é bem assim? Sabe, queridos, a Bíblia diz que tudo é por fé. Em Efésios, no capítulo 2, e eu vou ler esse texto. Este texto, ele é
tremendo. Efésios capítulo 2, vamos abrir lá. Aleluia. Presta atenção, olha só. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e Ele nos deu vida, nos quais andaste outra hora, passado. Você andou outra hora morto nos seus delitos, mortos nos seus pecados, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora. Todos nós andamos outrora. Mais uma vez passada, ele não está dizendo que nós estamos andando. Todos nós andamos outra hora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Agora olha só o que ele começa a falar a partir do versículo 4. Ele diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Pela graça eu sou salvo. Agora vamos dando continuidade, querido. Olha só o que ele diz aqui. Ele diz que no versículo 6, e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Alguém tem a versão que diz que ele fará assentar? Não, querida, a Bíblia diz que ele nos assentou, que estamos com Cristo. Não fala de uma questão futura, fala já de agora. Então agora eu estou em Cristo, agora Cristo está em mim, eu estou assentado com Cristo nas regiões celestiais. E ele diz, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Versículo 8 ele diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé. Pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Como é que funciona isso? É muito simples. Pela graça eu sou salvo e mediante a fé eu recebo. Por algo imerecido, por essa graça, por esse favor imerecido. Não por merecimento, mas porque muito Ele nos amou. E pela graça vem a salvação, e pela fé eu recebo esta salvação. E ele diz que isso não vem de vós, mas sim de Deus. Agora olha só o que ele diz no versículo 9. Não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Olha só, somos feitura dele. E aqui, querido, fala muita coisa para nós, porque diz que nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Você entende que não é por conta das boas obras que eu faço, que é por conta delas é que eu vou estar em Cristo? Mas agora a posição é contrária. É justamente porque eu estou em Cristo que agora eu faço boas obras. Então a minha salvação ela não está ligada às minhas obras, de dizer eu sou salvo por conta da boa obra que eu faço. Porém, eu faço a boa obra porque eu fui salvo. E isso muda tudo. Porque agora já não é pela minha própria capacidade. Deixa eu te dizer, querido, qualquer doutrina que fala
que a tua salvação depende diretamente, ligada das tuas obras, ela pode estar anulando Cristo. Tem até algumas religiões que defendem que a sua salvação ela está ligada diretamente àquilo que você faz, e se você não fizer aquilo que é para fazer, você pode até nascer em uma outra geração para que termine o que era para ser feito, para que assim você possa ser salvo. Mas se eu penso dessa forma, eu anulo Cristo. Então a obra não foi completa. Não é assim que a Bíblia diz. Agora também a Bíblia não diz que porque também eu estou em Cristo, agora eu não preciso fazer nada. Porque a Bíblia diz também, me mostra as tuas obras para que eu veja a tua fé. Porque a fé sem obras é morta. Mas o meu entendimento a respeito da obra, das obras que eu faço, eu não faço mais essas boas obras para ser salvo. Eu faço porque eu fui salvo. Eu faço porque agora eu sou uma nova criação. Eu faço porque eu, como nova criatura, tive agora o amor de Deus derramado em meu coração. Então eu tinha um coração de pedra, mas agora Deus colocou em mim um coração de carne. Eu era uma pessoa rancorosa, agora eu sou uma pessoa amorosa. Eu era uma pessoa que não perdoava, e eu agora sou uma pessoa que perdoa. Por conta da nova criação. Por conta desta nova identidade que a Bíblia diz, que somos feituras de Deus, criados em Cristo para boas obras, e ele diz, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Ou seja, essas obras Deus já preparou para que andássemos nelas. Estas boas obras, andando como nova criação. E é interessante que em Gálatas, no capítulo 6, no versículo 15, ele diz, pois nem a circuncisão, nem a incircuncisão é coisa alguma, mas o ser, a nova criatura. Nós sabemos que quando ele está falando aqui da circuncisão, querido, e quando estava falando lá os Gálatas, Paulo estava instruindo os Gálatas por conta de alguns judaizantes que haviam penetrado naquele lugar. E estavam disseminando uma doutrina errada. Mas Paulo estava dizendo, olha, porque não é a obra, mas sim o ser, a nova criatura. E a nova criatura, ela é evidenciada do como agora eu vivo, do como agora são as minhas práticas, do quanto eu permiti esta palavra me mudar. Porque a palavra diz em Hebreus capítulo 4, versículo 12, que esta palavra, que a palavra de Deus, ela é viva, que a palavra de Deus, ela é eficaz, que esta palavra, ela é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. E a Bíblia diz que ela penetra até dividir juntas e medulas, alma e espírito, e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Agora, não precisa responder, mas quantas pessoas, querido, nascem de novo e não mudam nada? Então será a palavra de Deus que não é eficaz? Porque a palavra diz que ela é eficaz. Então aí, querido, não é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela vai ser eficaz para você, o quanto você receber ela como palavra de Deus. Mas eu posso ouvir uma palavra como essa e ainda assim não recebê-la como de Deus? Pode. Pode, a escolha é sua. Eu vou dar um exemplo, tem cultos, vou dar só um exemplo, eu sei que isso nunca aconteceu em lugar nenhum, mas tem o culto, termina o culto, os 2 irmãos ou as 2 famílias se encontram fora da igreja. E aí um diz, rapaz, que culto poderoso. Aí o outro pega e diz, rapaz, eu não achei não. A palavra foi a mesma, sim ou não? Um estava com o coração aberto, outro estava com o coração fechado.
Isso é tão sério, querido, que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 2, verso 13, glória a Deus, vamos abrir lá, 1 Tessalonicenses, eu vou encontrar aqui rapidinho, 1 Tessalonicenses capítulo 2, verso 13, olha só, o apóstolo Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, ele diz, outra razão, ainda temos nós, para incessantemente dar graças a Deus, é que, tendo vós recebido a palavra de que de nós ouviste, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós, os que credes. Olha só, querido, se o apóstolo Paulo escreve a eles, dizendo aqui, olha, nós damos graça incessantemente a vós, porque vocês receberam a palavra, como de fato ela é a palavra de Deus, e por conta de vocês crerem, ela está agindo eficazmente em vós. Querido, se o apóstolo Paulo escreveu a eles, dizendo que rende graça por conta disso, é porque certamente tinham outras pessoas que não receberam como palavra de Deus, mas receberam como meras palavras humanas. Então deixa eu te dar um alerta, toma bastante cuidado, para que de repente você não entre naquela do sexto dom ministerial. Nossa, o sexto? Efésios 4:11 fala de 5, querido, mas tem alguns que já estão no sexto, que é o analista da mensagem, que diz assim, não é bem assim, e justifica a falta de mudança na sua vida, alegando desculpas, atribuindo a outras pessoas e nunca olhando para si. E quando fazem isso, estão dizendo, esta palavra eu não recebi como vindo de Deus, mas sim como meramente humana. Aleluia. Às vezes Deus dá dá uns acostos na gente. Faz parte. Então eu preciso estar com o coração aberto para receber esta palavra, para permitir que ela seja eficaz na minha vida e o ser esta nova criatura possa ser evidenciado. E aí, quando o ser, essa nova criatura é evidenciado, aí, querido, eu vou te dizer, a coisa começa a ficar boa. Porque é quando, querido, você começa a perceber mudanças acontecendo em sua vida. É quando você começa a perceber que coisas estão acontecendo de forma sobrenatural. É quando você começa a perceber que agora você está tendo uma intimidade maior com Deus. É quando você começa a se perceber como filho de Deus. E agora você já não se permite enxergar-se menor do que o que é. E eu vou dizer, toma cuidado, para de repente você não querer estar se comparando. Comparação, querido, é um negócio muito complicado. E se você não tomar cuidado, você pode cair nessa paranoia e achar que as coisas não são bem assim. Você precisa estar muito bem resolvido consigo. Saber quem você é, saber que você é filho de Deus, independente de como você esteja, independente do que esteja passando. Paulo passou por muitas tribulações. Em Filipenses capítulo 4, versículo 13, quando ele diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele estava agradecendo a oferta que tinha recebido, e ele diz, olha, porque eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. E aí ele fala de algumas situações que ele passou. Deixa eu dizer, não é a situação que você está passando que vai definir se você é filho ou não. Você é filho independente
de. E você precisa estar convicto disso. Então, o ser essa nova criatura que a Bíblia fala, em 2 Coríntios, no capítulo 5, verso 17, que ele diz: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Mas novo o quê? Tudo se fez novo o quê? Porque eu não sei você, quando eu nasci de novo eu não fiquei mais alto. Quando eu nasci de novo, pareceu que tudo continuava da mesma forma. Espiritualmente tudo aconteceu. Espiritualmente meu espírito foi recriado. O Espírito Santo veio habitar dentro de mim e agora eu já estava apto para discernir, querido. Eu já estava apto para, vamos dizer assim, entender a comunicação espiritual. Deus testificando comigo, o Espírito de Deus testificando no meu espírito. Mas, naturalmente falando, nada aconteceu. Você nasceu de novo e no outro dia, você levantou pela manhã. Estava tudo do mesmo jeito? E como é que ele diz aqui que as coisas velhas já passaram? Ele estava dizendo aqui, querido, olha, como é o mesmo escritor, Paulo disse: eu esqueço das coisas que para trás ficam e avanço para as que estão adiante de mim. Ele estava dizendo aqui, querido, que as coisas antigas já passaram. Ele estava dizendo: olha, eis que agora, aquele comportamento antigo, as coisas velhas que traziam acusação, tudo que se passou, deixa para trás, larga mão. E agora o que importa é ser a nova criatura, é ser a nova criação. E como nova criação, eu agora começo a avançar, progredir em tudo aquilo que Deus tem para a minha vida. Eu, como nova criação, eu procuro avançar no conhecimento da palavra de Deus. Acredito que é lá em 1 Pedro, capítulo 2, verso 2. Deixa eu abrir, porque se não for lá, eu cito e depois você procura em casa. Mas acredito que seja 1 Pedro, capítulo 2, verso 2, isso? Olha só, ele diz: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para salvação. Olha só que interessante. Crescimento para a salvação. Através da palavra. Quando nós lemos assim, querido, parece até que nós aceitamos Jesus e agora, para que eu chegue à salvação, eu vou estar crescendo para a salvação. Não é exatamente isso que ele está dizendo. Mas ele está dizendo que a nossa salvação, fomos salvos justamente para sermos como crianças, que vamos crescendo através do genuíno leite racional, leite espiritual, que é a palavra de Deus. É por isso que a Bíblia também diz que a vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos, mas não para por aí. Diz também, e que cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então eu preciso crescer, eu preciso avançar, eu preciso querer, eu preciso me despir do velho homem e me vestir do novo homem, porque hoje eu sou uma nova criatura. Hoje eu sou feitura de Deus, criado para as boas obras. Isto é o ser, a nova criatura, a nova criação. É eu, de fato e de verdade, esquecer das coisas que para trás ficam e avançar para as que estão adiante de mim. É eu entender, como falei naquele exemplo anterior, que aonde eu estava, eu não estou mais. Imagina só aquelas crianças que foram adotadas, que saíram de um lugar de escassez, de falta, de abandono. Se elas ainda hoje continuassem da mesma forma, mesmo morando em um outro lugar, estando supridas e com a família que os ama.
Não adiantaria de nada ter tirado ela do lugar se não conseguissem tirar o lugar dela. Então eu preciso entender que eu nasci de novo e o meu novo nascimento foi no Espírito. E agora, como diz lá em 1 Tessalonicenses 5:23, quando fala a respeito do homem como um ser trino ou tríplice, ou homem nas 3 dimensões, que diz que somos um espírito, mas também possuímos uma alma e habitamos em um corpo. Então eu preciso entender e dividir muito bem essas coisas, que eu nasci de novo no Espírito, mas a renovação da minha alma, ela vem pela palavra, ela vem pelo meu esforço, ela vem pelo meu desejo, porque de fato e de verdade o desejo é de Deus que cresçamos no conhecimento e que cheguemos ao pleno conhecimento da verdade. Agora o esforço é seu. Então, querido, deixa eu te dizer, se você nasceu de novo, se você entregou sua vida a Jesus, Jesus, o Senhor, Deus, o Pai, o Espírito Santo, Ele quer que você tenha uma vida extraordinária. Ele quer que você tenha uma vida maravilhosa. Mas para que essas coisas aconteçam, assim como já aconteceu e foi concluído no Espírito, é necessário você se esforçar e renovar o seu entendimento para que essa nova criatura possa resplandecer, para que ela de fato possa aparecer, porque vão ser as nossas ações que vão estar demonstrando a nova criação. Eu lembro que logo quando me converti, logo quando entreguei minha vida ao Senhor, e fui jovem ainda, não que eu não seja, né? Eu sou jovem, faz pouco tempo. Mas vamos colocar aí pelo menos há uns 15 anos atrás. E há uns 15 anos atrás, mais ou menos, ou um pouco mais, 16 anos, logo quando entreguei minha vida ao Senhor, eu lembro que na semana seguinte, chegou na porta lá de casa um colega meu, que era aquele colega que chama para você ir para as vaquejadas, para as festas. E aí ele parou lá na moto e disse: Daniel, eu vim aqui para te dizer, olha, vai ter uma festa hoje. Ele começou a falar onde, ele disse: eu vim para tu ir comigo, bora? E eu olhei para ele e disse: rapaz, eu não posso ir mais. E ele olhou para mim e disse: mas por quê? Você está doente? Eu disse: não, porque eu entreguei a minha vida a Jesus. E ele olhou para mim e sabe que ele, pode vir o louvor, amém? Já vamos estar encerrando. E ele olhou para mim, querido, assim meio que surpreso, por conta que ele não sabia e estava habituado, sempre que chegar ali a gente poder sair. E eu lembro que ele também era músico. E isso marcou muito, porque ele olhou para mim e ele disse assim: sei. Quer dizer que até uns dias atrás a gente saía, a gente ia para as festas, fazia, acontecia, e agora tu é santo. Eu sei que só comigo aconteceu isso, com mais ninguém. E disse: agora tu é santo. E eu disse: eu não tinha ainda entendimento da profundidade da palavra, mas eu já tinha o Espírito Santo habitando em mim. E eu disse: rapaz, é porque hoje não cabe mais eu estar nestes lugares. Não cabe mais, não dá mais para mim ser participante destas coisas. E olha só, querido, que interessante. E ali eu comecei a falar para ele a respeito de Jesus, a respeito do amor de Jesus, que eu sei que é assim, querido. Geralmente quando a gente se converte, a gente quer pregar até para os copos em casa. A gente quer falar para todo mundo a respeito de Jesus. Às vezes a gente se torna até inoportuno e chato, porque todo mundo que chega você quer: ó Jesus. E aí eu lembro que eu falei a ele sobre o plano da salvação, sobre que Jesus tinha uma vida nova para ele. Assim como eu tinha aceitado Jesus, Jesus também estava disponível para ele. E por que, querido, essa história marcou tanto? Porque ele olhou para mim e ele disse assim: Daniel, tu é muito novo, cara.
Essas coisas de aceitar Jesus, de ser crente, deixa para quando tiver mais velho. Falou dessa forma. E eu disse, rapaz, não adianta, isso é para agora. E mais uma vez eu insisti com ele. E eu disse a ele, rapaz, mas você precisa aceitar Jesus. Você precisa entender que existe um caminho que te leva para a salvação. Um caminho que é um caminho de vida, de paz, de alegria. E não essa alegria que o mundo dá. E eu disse a ele, quantas vezes, querido, você já esteve comigo em festas e estávamos arrodeados de milhares de pessoas e, no entanto, se sentindo só. E sabe, queridos, eu falei com ele algumas coisas, ministrei. E agora você vai saber porque isto marcou tanto. Porque ele olhou para mim e ele disse assim, pode ser até que um dia eu venha a ser crente. Mas agora não, porque eu sou muito novo. Quem sabe quando eu estiver mais velho. E o que marcou foi justamente isso. Ele tinha pego um teclado que na época eu tinha e emprestado. E depois de uns 15 dias eu liguei para perguntar se eu podia ir buscar aquele teclado. E quem atendeu o telefone foi a esposa dele. E para minha surpresa, quando eu disse que perguntei por ele, ela chorando me disse, ele faleceu há uns 3 dias atrás. E eu não sabia. Ou seja, querido, a salvação esteve à porta. Você está dizendo que ele está no inferno? Não, querido, não estou dizendo isso. Eu não sou Deus para julgar e não quero julgar. Mas o que eu estou dizendo é que naquele dia, naquele momento, ele, pelo menos ali comigo, ele optou para não querer a salvação. E isso marcou bastante. Marcou muito. Porque talvez ele pensasse que fosse ter uma vida tão longa. E morreu tragicamente. Cerca de uns 15 dias depois que nós conversamos, ele vinha de uma das festas, vinha na moto dele e bateu bem no meio de um cavalo. Ah, mas quando fala isso é porque está querendo amedrontar o povo para que assim venha para Jesus? Não, querido, porque a Bíblia diz que é por amor. Esse negócio de dizer quando não vem pelo amor, vem pela dor, isso não está na Bíblia não. Não tem nenhum versículo que fala sobre isso. Não é assim. Mas o que eu estou falando é que a decisão da salvação, da vida eterna, sempre vai estar nas suas mãos. E se você quiser ter essa salvação hoje, se você deseja ter a convicção da vida eterna, você precisa fazer aquilo que foi ministrado essa noite. Você precisa se arrepender. Você precisa entender que não é pelas suas obras, que não é por parecer que você é uma pessoa boa, que assim você tem a vida eterna. Mas a vida eterna só em Cristo Jesus. E se você não tem essa convicção ainda, eu te convido a você fazer essa oração comigo, aonde quer que você esteja, e entregar a sua vida ao único, suficiente e exclusivo Salvador, ao único que tem o poder para salvar. Sabe, com arrependimento, você pode fazer essa oração juntamente comigo e dizer, coloca a mão no teu coração e diz, Senhor Jesus, eu te aceito como o único, suficiente e exclusivo Salvador da minha vida. Eu me arrependo dos pecados que cometi. Escreve o meu nome no livro da vida. Eu recebo o Espírito Santo, o Espírito da verdade, que irá me conduzir em toda a verdade. Pois eu creio que Jesus, ele veio em carne, foi morto e ressuscitado ao terceiro dia para me salvar. A partir de hoje,
o domínio da minha vida pertence ao Senhor Jesus, pertence ao Deus Todo-Poderoso, e em mim habita o Espírito Santo. Amém. Aleluia. Sabe, nós cremos também na cura, na manifestação da cura. A Bíblia diz, eu acho interessante que tem alguns que não creem na cura para hoje. Então a gente tinha que tirar aquele versículo da Bíblia que diz que quando estiver alguém enfermo em casa, chama os presbíteros para impor as mãos e orar, fazer a oração da fé. Então, se não fosse para hoje, então porque a Bíblia iria indicar, dizer para chamar os presbíteros para orar? Então é para hoje, querido. Então receba, sabe, bota a tua mão aonde, qualquer lugar que esteja com enfermidade, e recebe a cura através dessa oração. Em nome de Jesus Cristo, no nome todo poderoso, que está acima de todo nome, eu anulo toda dor, toda enfermidade. Em nome de Jesus, eu declaro livre, liberta deste cativeiro, desta doença. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, sarado. Em nome de Jesus, curado. Em nome de Jesus, sarada, curada. Em nome de Jesus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Obrigado, Pai, porque receberemos muitos testemunhos de curas manifestas, de muitas salvações, em nome de Jesus, Pai. Aleluia. Obrigado, Senhor. Glória a Deus, queridos. Estamos chegando ao fim. Tenho certeza, querido, que essa palavra, ela foi até o teu coração, assim como veio também até o meu. E eu declaro uma vida abundante, uma vida extraordinária. Eu declaro coisas sobrenaturais acontecendo na tua vida. Eu declaro que você irá passar para um outro nível, que você irá para um outro nível como filho. E como de costume, está aqui embaixo o número da conta da igreja. E você pode estar depositando, transferindo sua oferta, seu dízimo. A Bíblia diz, querido, que Deus ama a quem dá com alegria. Eu não vou nem me estender. Sabe por quê, querido? Eu não vou me estender muito nisso. Porque eu acredito seriamente no que a palavra diz. A palavra diz que não é por constrangimento, que não é por tristeza, mas sim, nem por necessidade, mas sim com alegria. E aqueles que ofertam, aqueles que dizimam, é que receberam essa revelação. E quando chegou essa revelação, querido, a vida deles mudaram. A vida daqueles que praticam mudam. Coisas sobrenaturais acontecem, portas são abertas e você fica impactado. Porque quando você tem, querido, essa fidelidade, esse entendimento, você está dizendo para Deus e para o diabo que o supridor da sua vida não é o dinheiro, mas sim o Senhor. É por isso, lá em Lucas, no capítulo 8, você vê que havia as mulheres que contribuíam, cooperavam para o ministério de Jesus, com os seus bens, para que o ministério avançasse. Você vai ver a respeito de oferta na velha aliança. Muito antes de ser instituída a lei. Você vai ver na nova aliança. Então deixa eu te falar. Seja abençoado, dizimando e ofertando. Porque a Bíblia diz que melhor é dar do que receber. E a Bíblia diz que aquele que dá liberalmente, ainda mais é acrescentado. E quem faz isso, querido, desfruta disso. Quem faz, quem pratica, desfruta. E aí começa a ver coisas sobrenaturais acontecendo. Pai, em nome de Jesus, eu oro por todos aqueles que receberam esta revelação, que decidiram ofertar, dizimar, que decidiram, Pai, ser colunas do ministério do Senhor. Em nome de Jesus, que se cumpra na vida deles o que a Tua palavra diz. Que as janelas do céu são abertas e derrama sobre eles bênçãos sem medidas. Em nome de Jesus. Amém. Maravilhosa graça.